Olá, boa noite. Todos estão me ouvindo? Deixa eu ver quem está aqui. Boa noite. Me ouvem bem? Sim, Escutei uma vozinha aí, parece da Iris, mas não estou vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, agora encontrei aqui a Cristiane, tudo bem? tudo bem? Tudo bem, muito prazer, seja bem-vinda. Obrigada. Agora eu consigo visualizar aqui. Bom, deu aqui a hora, né? Nós vamos começar, depois a galera vai entrando aí. Deixa eu aumentar minha tela aqui. Aqui, como é que eu faço aqui? Graça Souza. Tem tela grande aqui, pronto. Nós vamos iniciando aí, né? E depois as pessoas vão se achegando. Sou a Rosimeire, terapeuta integrativa. Eu sou psicanalista, terapeuta manual. Eu sou especialista em dores de coluna, joelho e estudo nutrição desde a minha adolescência. Então, gosto de transmitir conhecimento para ajudar aí as pessoas a terem uma saúde de qualidade. Só fechar, fechei, Sérgio, já. Então, o teste do arroto, né? Quem conseguiu fazer aí o teste do arroto? A Cristiane conseguiu? Não, não consegui, não. Não, eu vou ensinar aqui. Quem não fez, né? Eu vou ensinar aqui a fazer esse teste. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Então, o teste do arroto, né? Parece uma brincadeirinha, né? Mas é muito sério, né? Um assunto muito sério, que é para ajudar a saber como está o pH do estômago. E qual a importância de saber como está a condição aí do estômago? Porque a nossa saúde está envolvida, né? Então, como é que funciona esse teste do arroto? Teste do arroto, você vai pegar uma xícara, eu peguei aqui uma xícara, pode ser uma pequena quantidade de água, uma colherinha de café, que é essa pequenininha, e você vai colocar essa medida. Meia colher de bicarbonato, você vai fazer essa misturinha e vai tomar. Quando você tomar essa misturinha, então vai acontecer o seguinte: você vai começar a marcar no relógio 5 minutos. Quando você marcar no relógio, você vai observar se antes de 2 minutos você teve algum arroto. Se você teve algum arroto, você vai anotar 2 minutos ou menos de 2 minutos. Se você arrotou de 2 a 3 minutos, também você vai anotar. Se der 5 minutos, você não der nenhum arroto, então você vai anotar nenhum arroto. O que que esse teste ele mostra, né? E hoje nós vamos aprender por que que nós devemos fazer esse teste, para que que ele serve e o que que ele significa. Então, as pessoas aí no grupo ficaram muito curiosas para saber o que que significa o arroto, né? Antes de 2 minutos, 5 minutos eu não dei nenhum arroto, então as pessoas ficaram aí mandando mensagem, né? O que que significa? Não entendi nada, né?
Por que que é importante fazer esse teste durante 3 dias? Bom, se você faz esse teste durante um dia, pode ser que dê um falso positivo. Por quê? Porque pode ter a interferência de algum alimento que você comeu e você arrotou antes de 2 minutos. Então, pode ser que ele dê um falso positivo. É importante você fazer no primeiro dia, anotar, no segundo dia e no terceiro dia. 3 dias seguidos, você faz esse teste do arroto. E aí você vai observar a sua anotação. Se suponhamos que no primeiro dia 2 minutos, antes de 2 minutos, você deu lá um arroto, 2 arrotos, você anotou. No segundo dia, você não deu nenhum arroto. No terceiro dia, você não deu nenhum arroto. Então, podemos considerar que o que vale é o segundo e o terceiro dia, porque repetiu a quantidade de arrotos. A mesma coisa se dá com nenhum arroto, né? Você não deu nenhum arroto, mas no último dia você deu um arroto. Pode ser interferência de algum alimento. Então, o que conta é a maioria. Bom, ah, considerando aí, né, esse teste, as notações, eu quero iniciar aqui, né? As pessoas estão chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Parece que a conexão de algumas pessoas estão caindo aí, mas vai tentando entrar aí que vocês conseguem. Quero iniciar trazendo aqui essa frase. As doenças são um resultado não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. Então, toda mudança começa pela mente, pela mentalidade. Quando nós mudamos a nossa mentalidade, então fica muito mais fácil mudar os nossos atos. Ah, mas é difícil mudar a minha alimentação. Quando você usa essa expressão, você está dizendo para o seu cérebro que vai doer, que é difícil, então ele não vai te ajudar. O nosso cérebro, ele entende aquilo que nós verbalizamos. Então, fica a dica, né? As doenças são resultado não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. E toda mudança também começa com o pensamento. Expliquei aí o teste do arroto, como ele funciona. Agora nós vamos entender como funciona o nosso estômago. Uma curiosidade aqui, você sabia que o estômago ele pode produzir até 3 litros de suco gástrico por dia? É muita coisa, né? Então, essa curiosidade é interessante. Quando entra um alimento no seu estômago, o seu sistema nervoso ele já manda um comando para que libere o ácido para que ajude a quebrar o alimento, a digerir o alimento e também digerir algumas vitaminas, como nós vamos ver aqui durante a palestra. Trazendo aqui um resumo, né, de como funciona o estômago, um estômago saudável. Olha só, esse azulzinho representando aí o ácido clorídrico, ele está normalizado. Quando entra um alimento no estômago, é liberado esse ácido para fazer a digestão. No segundo desenho, nós temos aqui um estômago com refluxo. Ou seja, a maioria das pessoas acham que, eu sinto a queimação na garganta, um refluxo, é sinal de muito ácido. Mas nessa palestra você vai aprender que não, é ao contrário. O seu estômago ele está produzindo pouco ou nenhum ácido clorídrico. E justamente por falta dessa acidez, que é importante para o funcionamento do seu gastrointestinal, o que que acontece? Quando tem baixa acidez, o seu estômago ele vai acumular a comida. Acumulando a comida, o que que vai acontecer? Não vai digerir. E se não vai digerir aquele alimento vai ficar parado, putrificando. E é por isso que muitas pessoas sentem na respiração
um mau hálito, né? Como se fosse cheiro de cadáver. É um cheiro de cadáver, literalmente, gente. Porque é um alimento estragado, um alimento parado. E aí, esse alimento, ele começa a subir para o esôfago e vem aí o refluxo. Então, o refluxo, ele acontece não pelo excesso de ácido, mas pela falta desse ácido. Olha que interessante. Quem é que sabia disso aí? A maioria das pessoas acham que é excesso de acidez. Então, esse teste que eu passei aqui para vocês, durante 3 dias, você vai tomar essa misturinha do bicarbonato com a água, vai tomar e vai contar no relógio 5 minutos. 3 dias. Quem não fez, pode fazer aí e depois você vê no resultado o que foi o resultado da maioria. Se no primeiro dia você deu um arroto e nos 2 últimos dias você não deu nenhum arroto, o que vai contar é a quantidade, né? Se você 2 dias relatou nenhum arroto durante 5 minutos, é esse que vai prevalecer, ok? É importante fazer 3 dias seguidos. Bom, falando aí sobre o resultado do teste do arroto. Qual é o equilíbrio? Muitas pessoas perguntaram, né? O que é o certo? Bom, o ácido clorídrico que o nosso estômago ele libera quando entra um alimento, ele é altamente ácido para que a pepsina ela venha decompor as proteínas que entram no seu organismo. Muitas pessoas, ao comer carne, elas se sentem empachadas, né? Como se não fosse digerido. Então, a elevada acidez do estômago, ele vai ajudar a fazer a digestão dessa proteína. E olha que interessante, essa acidez ela precisa estar equilibrada para combater infecções, matar bactérias que entram no alimento, né? Por mais que você tenha uma higiene, uma boa higiene na sua casa, evita comer fora, não tem jeito, né? As bactérias, elas vêm no alimento e essa acidez, ela é importante para matar essas bactérias e vírus, né? Também é importante essa acidez estar no equilíbrio para a ativação da vitamina B12. Eu tenho atendido no consultório muitas pessoas com anemia, e uma anemia grave, uma anemia que a pessoa relata que há muito tempo vem tratando, tomando vitaminas caras, mas que não está resolvendo. E a pessoa continua com aqueles sintomas de tontura, de fraqueza, fraqueza muscular, e são vários sintomas. A maioria do problema começa no estômago. Muitas pessoas acham que é só a questão intestinal, mas se o seu estômago está com baixa acidez, você terá as consequências aí, principalmente essa questão aí da anemia. Então, se você fez o teste do arroto durante 2 minutos, nos primeiros 2 minutos, você começou a rotar um arroto atrás do outro, significa o quê? Que você tem hipercloridria. Mas o que que significa essa palavra difícil? Você tem muita acidez no estômago. E isso também gera um problema. Por que que é um problema? Porque o nosso estômago, quando ele libera um ácido, esse ácido ele é corrosivo. Então ele vai corroer as paredes do estômago e vai gerar uma úlcera, vai gerar um problema estomacal. Então, essa lesão causada por excesso de ácido fica comprovado quando você começa a rotar nesse teste, tomou essa misturinha, 2 minutos, menos de 2 minutos, você começa a rotar, significa que você tem hipercloridria ou excesso de ácido no estômago. E se acontecer ao contrário? Se acontecer que depois você marcou no relógio, depois de tomar a misturinha, deu 5 minutos, você não deu nenhum arroto.
Isto significa que você tem hipocloridria. Hipo significa baixa acidez. Então, o seu estômago ele não está produzindo a acidez necessária para fazer a digestão. Neste teste de nenhum arroto, a maioria das pessoas acusam que não deu nenhum arroto durante 5 minutos. Arrotar antes de 2 minutos é raríssimo, né? É um problema raro. O mais comum é, durante 5 minutos, não dar nenhum arroto. Infelizmente, a maioria das pessoas. Quais são os sintomas de hipocloridria? Você sente um desconforto abdominal, né? A pessoa fica empanzinada, né? Depois que come vários arrotos, inchaço, náuseas, muitas vezes diarreia, muitas vezes a constipação. Má digestão, cansaço, é aquela pessoa que come e fica exausta, né? E dá aquele sono pesado. Presença de comida não digerida nas fezes, você observa nas fezes um pedaço de alimento. Aumento da produção de gases, e são vários outros sintomas. Eu coloquei aqui os principais, né? Isso significa que quando você fez o teste, não deu nenhum arroto durante 5 minutos, você vai ter esses sintomas. E o que acontece, por que que acontece das pessoas elas terem essa baixa acidez no estômago? E isso vai trazer vários prejuízos, né? Como eu já mencionei. Se você tem um estômago com baixa acidez, você corre o risco desse ácido não matar bactérias, não matar os vírus e eles entrarem no seu corpo. E aí vem o ponto interessante. Muitas pessoas fazem um detox, às vezes tem pessoas que pagam caro para fazer um detox e limpa o corpo, faz aquela semana da desintoxicação, né? E às vezes é bem sofrida, né? A desintoxicação com vinagre, né? E depois o corpo volta a se sujar de novo. E muitas vezes não se atentam, né, para isso, para essa questão, que o problema está na baixa acidez. Se o seu estômago não tiver acidez adequada, então seu corpo sempre vai estar sujando. Então, não adianta você pagar caro para fazer uma limpeza no corpo se a questão está nesse desequilíbrio da acidez. E o que que provoca? O que está acontecendo que o nosso organismo não está produzindo a quantidade de acidez no estômago? Então, nós não somos mais os mesmos, infelizmente, porque a nossa alimentação não é mais a mesma. É diferente da época da vovó. Não estamos comendo fibras, as fibras lipossolúveis e hidrossolúveis, que são as fibras dos alimentos crus, né? Que são os germes, né? Por exemplo, o germe de trigo, né? Que a linhaça. Infelizmente, a alimentação hoje é rica em açúcar, condimentos, muito açúcar nas bebidas, como refrigerantes. Infelizmente, é uma alimentação industrializada, onde se desembrulha mais e descasca menos. E nós precisamos, como eu falei no início, tomar consciência. Enquanto nós não tomarmos consciência de que o câncer, ele não é só para o vizinho, ele não é só para outra família, mas o câncer, infelizmente, ele está batendo na porta aí das famílias. Infelizmente, o câncer ele está se tornando como a gripe, como o diabetes. Será que nós precisamos tomar esse susto para tomar consciência que não esteja no nosso cardápio essa alimentação, que está escrito aí, cada pedacinho desse doce, um câncer,
e nós estamos jogando lixo no nosso corpo, que precisamos que tomemos consciência antes da doença bater na porta, porque a prevenção, ela evita muito sofrimento, não só com a pessoa doente, mas toda a família sofre. Então, o primeiro passo é tomar consciência de que o câncer, o diabetes, o colesterol alto não é só para o outro, mas ele pode me alcançar se eu não tiver consciência daquilo que eu estou ingerindo. Esse é um exame que eu realizo no consultório. Outro dia eu atendi uma moça que é bem consciente, gosta de tomar água, se hidratar, cuidar da saúde, da alimentação, praticar exercício. E quando eu atendi, por meio desse exame, essa avaliação da biorressonância, ela ficou surpresa. Por quê? Eu falei assim: você está com muita anemia. E ela contestou, mas não é possível. Eu fiz vários exames, eu me alimento direito e eu estou tomando uma vitamina super cara. Eu falei, então, a vitamina pode ser boa. Acontece que o seu organismo não está absorvendo. E ela ficou assim um tanto decepcionada por estar gastando, né? Investindo na saúde, mas não estava tendo o resultado esperado. Então, o que que acontece? Quando você tem um problema estomacal, realmente, quando entra o alimento, esse alimento fica parado no estômago. Quando chega no duodeno, não, porque no estômago acontece uma mistura química que forma ali a comida sólida e chega no intestino em forma líquida, para que o intestino venha absorver os nutrientes. Se essa acidez não está funcionando devido ao mau funcionamento do fígado, pessoas que retiram a vesícula, né? Eu acho uma judiação quando chega uma pessoa no consultório que ela diz que retirou a vesícula e ainda comenta, né, que não via importância da vesícula no organismo. Ora, se Deus criou, é porque tem um objetivo, né? E as pessoas que retiram a vesícula, infelizmente, elas não são mais as mesmas depois da cirurgia. Por quê? Porque elas vão ingerir um alimento que, se entrar qualquer gordura, ela vai sentir uma dificuldade. O refluxo, né? Se ela não tinha refluxo, agora ela passa a ter. Então, nesse aparelhinho, eu tenho abordado várias pessoas com aí anemia, baixa absorção, né? Um desequilíbrio da flora intestinal, e muitas vezes o problema está justamente nesse teste que eu passei para vocês, que é o teste do arroto, que aí revela que essa má absorção vem realmente da condição desequilibrada do estômago. Vocês podem ir anotando aí no chat, viu? Comentários, fiquem à vontade. No final aqui eu vou responder as perguntas. Quem tiver perguntas aí, fica à vontade. Então, se você ainda não fez o teste do arroto, faça esse teste, é muito importante, como eu expliquei aqui, para saber se você tem excesso de acidez no estômago ou se você tem baixo acidez no estômago. Os dois casos vão comprometer aí a sua saúde. Imagine um alimento que fica parado ali no estômago e vai acumulando bactérias, parasitas. Esses parasitas do intestino, inclusive, eles podem subir para o estômago, eles podem ir para o pulmão, gerando aí, causando a pneumonia, eles podem ir para o baço, eles imigram para o pâncreas e começam a adoecer todos os órgãos. De onde surgiu? Qual foi a causa? Baixa acidez. Então, é um problema muito sério. E não adianta olharmos somente para
os sintomas. Ah, a pessoa está com pneumonia. De onde surgiu essa pneumonia, né? Nós não, a nova sociedade não tem mais o intestino que a vovó tinha, né? Na época dos nossos avós, fazia-se a desparasitação, fazia suplementação com chás, né? Suplementos caseiros, e sempre estavam ali limpando o corpo para o seu bom funcionamento. Comiam fibras, né? Não tinham alimentação rica em açúcares, condimentos, né, industrialização. E, infelizmente, tudo isso vem nos causando muitos problemas. Então, como resolver? Nós vamos falar agora da solução. Se o seu estômago está produzindo acidez demais, então você precisa fazer alguns ajustes para melhorar essa acidez. Então, toda essa mudança de alimentação, evitar leite. Leite é para qualquer caso, gente. O ser humano, ele não foi feito para tomar leite de outro animal. Até os 9 anos, nós temos a enzima que quebra a lactase. Depois de 9 anos, o corpo não tem mais. E então, até mesmo as crianças, não é aconselhado tomar o leite, porque o leite hoje ele vem com muitas misturas. Se eu for falar do leite aqui, nós vamos ficar a noite toda, né? O porquê você não deveria tomar leite. Se você quiser saber mais, você pode pesquisar, né? Quando você toma leite, você desregula os seus hormônios. Quando você toma leite, você aumenta a, o, o- a acidez no seu estômago. Parece que dá uma sensação que melhorou. Ah, você está com acidez no estômago, aquela queimação, você toma leite, aparentemente, parece que aliviou. Porém, vai aumentar o muco e essa acidez vai vir da próxima vez muito mais forte. Enfim, né? Sem contar com as misturas que não é mais o leite, você não toma o leite, você toma uma mistura de várias composições ali. Então, não se engane, não é um alimento. Devemos também meditar aí sobre os refrigerantes, que é muito. O refrigerante ele é muito ácido. Para cada copo de refrigerante, você teria que tomar 32 copos de água boa para poder limpar o seu corpo. Olha só o estrago, né, falando aí de pessoas que tomam todos os dias refrigerante. Então, nós vamos falar agora da solução. A solução, como estou falando aqui, sobre a mentalidade. Primeiro, você ter a mentalidade de que a doença não atinge só o outro. Segundo, fazer mudanças na alimentação urgente. Evitar farinhaços, farinha de trigo. Já fiz várias palestras falando sobre a farinha de trigo, que ela corta, né? Ela deixa o seu intestino como uma peneira, né? E se você tem uma baixa acidez no seu estômago, esse alimento chega lá no intestino, cheio de vírus, bactérias, eles vão para onde? Já estão os buraquinhos lá no intestino, causado pela farinha de trigo, vão para a corrente sanguínea. Entrou na corrente sanguínea, vai atingir os órgãos, vai para o cérebro. Tem pessoas que têm muita dor de cabeça, né? E muitas vezes é devido a essa questão de parasitas no cérebro. Olha só. Então, a acidez no estômago, ela precisa estar equilibrada para matar o vírus, as bactérias, né? Lá na entrada. Porque na boca, no esôfago, Deus fez tão perfeito que tem uma acidez baixa, né? Cerca de 7, 9 aqui no esôfago. Quando chega no estômago, ela cai para 1,5, 2 de acidez. Então, não é à toa, né, que Deus fez assim, a acidez para proteger você e a sua saúde. Então, uma suplementação que hoje eu quero falar aqui, né, é o amargo. Essa suplementação, que é o amargo, o nome já diz, é amargo, mas é bom.
Então, o amargo, ele vai controlar essa questão da acidez. Se você tem alta acidez, se você tem baixa acidez, se você tirou a vesícula, a sua, a alimentação não é perfeita, porque nem ninguém tem uma alimentação perfeita, por mais que a gente tente, né, se esforce, a gente sempre está comendo uma coisinha aqui, outra ali. Então, nós precisamos acrescentar na nossa vida, deixar sempre em casa esse suplemento. O amargo, ele vai trazer um organismo funcional. Ele vai equilibrar essa acidez, ele vai ajudar a limpar o fígado, né? Tirar a esteatose. Você pode até fazer exame depois que você vai ver um resultado gritante, né? Que limpou mesmo o fígado. Se você tem cálculos na vesícula, né? E o seu médico falou que você tem que tirar a vesícula, faça a suplementação para tirar essas pedrinhas, derreter essas pedrinhas e elas saírem e você preservar a sua vesícula. Quem retira a vesícula tem que suplementar a vida toda. Sem contar que muitos não sabem, né? Vão lá, fazem a cirurgia e mal sabem que quem tira a vesícula vive cerca de 7 anos a menos. Já pesquisou sobre isso? Então, é bom você não só acreditar, né, que a vesícula não tem sua função. É bom você estudar, porque o corpo é seu. Se responsabilize por ele. Esse suplemento, ele vem também rico em vitaminas, porque quando fala de limpeza do corpo, vitaminas e minerais, eles fazem essa limpeza. Então, é rico em vitamina D, vitamina A, complexo B, né, potássio. Então, tem ferro, tem as vitaminas e os minerais. Então, não vai deixar você ficar anêmico, né? Outro produto que é um lançamento, assim, que é uma novidade, 25 de março nós tivemos aí, né, o ozônio em cápsula, né? Então, esse óleo ozonizado é um milagre. Gente, o ozônio, ele trata 262 doenças. Não tem bactéria que resista, não tem problemas no estômago que resista ao ozônio. Pessoas com 30, 40 anos de problema no estômago, 3 dias as pessoas melhoraram com o tratamento com ozônio. H. pylori, né, que é uma bactéria muito difícil de matar, né, justamente por esse desequilíbrio na acidez do estômago. 50% da população tem H. pylori, é um número assustador. Muitas pessoas têm e nem sabem. Então, é um tratamento com ozônio, é um tratamento adequado, né? Que bom que agora a gente tem ele em cápsula, porque agora ficou acessível. Então, o tratamento com ozônio, ele mata a H. pylori na primeira semana de tratamento. Também é um anti-inflamatório, né? Combate a inflamação, né? Traz esse equilíbrio do gastrointestinal. 262 doenças, né? Para resumir. Então, ozônio trata tudo, né? A história do ozônio é antiga, né? Desde 1882 que esse especialista descobriu aí que ele tinha poder de matar salmonela. Depois, quem quiser pesquisar mais, né? 1882, gente. Então, o ozônio não é novidade. A novidade é ele estar em cápsula, porque aí ficou acessível. Todos nós podemos agora fazer um tratamento em casa, né? Tratamento contra o câncer não tem melhor do que o ozônio, porque o ozônio ele vai oxigenar a célula. Então, não tem doença que vá suportar essa oxigenação na célula. Enfim, para resumir, essa suplementação não adianta você estar limpando o seu corpo e não tomar uma água pura, uma água limpa. Se você não toma uma água pura, você continua sujando o seu corpo. Então, todas essas mudanças na alimentação, fazer um reparo com a suplementação, né? Só uma boa alimentação não é suficiente para a gente ter uma boa saúde, porque a nossa alimentação não é a mesma. E tomar água de qualidade, uma água limpa, né? Para você não estar sempre colocando sujeira no seu corpo. Dessa forma, nós podemos ter uma saúde bem melhor.
Pessoal, uma palestra breve, eu acho que ficou, se não ficou claro aí, para vocês entenderem, podem fazer perguntas, né? Eu agradeço a atenção de vocês e estarei marcando outras palestras aí sobre essa questão aí de você ter uma boa saúde. Aqui nós falamos sobre saúde, não falamos sobre doença, somente sobre saúde, né? Quem quiser marcar, esse é o meu contato, marcar uma consulta para fazer um teste de biorressonância. Esse aparelhinho eu gosto muito, porque ele me ajuda. Eu tinha uma anemia desde criança, né? Que ninguém descobria, mas eu tinha muitos sintomas. E melhorei fazendo uma suplementação adequada. Mônica, qual a água você indica? Então, a água tratada é essa aqui, né? Que tem o silocimol. Tem uma pedrinha aqui que tem o magnésio, o cálcio, e essa outra que é o silocimol, que é o magnetismo, que ele vai tirar os metais pesados da água. Infelizmente, nós tomamos uma água de péssima qualidade, né? Porque não podemos contar só com a filtragem, porque só a filtragem não é suficiente de tirar os metais pesados. Quem quiser mais saber informações, pode me procurar aí no privado, tá aí meu número, né? O Sérgio vai colocar aí o meu número, pode entrar em contato para saber mais. Gente, não tome água sem filtrar, pelo amor de Deus, né? Se o filtro não dá conta de tirar todas as impurezas, se você tomar uma água da torneira, você sempre estará doente. Mônica, eu tenho essas pedras. Ah, parabéns, viu? Parabéns, porque você está no caminho da saúde, né? 70% do nosso corpo é água. Se você não tomar uma água de qualidade, não adianta ficar gastando com vitaminas, né? A suplementação natural tem uma diferença, né? Respondendo aí algumas dúvidas, né, de algumas pessoas. Por que que a vitamina de farmácia é diferente das empresas, né? A de farmácia, ela não absorve tão bem quanto a essas naturais, né? E isso tem explicação, né? Porque na farmácia passa pelo laboratório e perde-se muito conteúdo aí que vem da natureza, né? Então não tem a mesma qualidade, viu? Só respondendo uma curiosidade que alguém me perguntou, né? No mais é só, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, né? Deixa eu sair aqui da. Deixa eu ver aqui vocês. Agradeço aí a todos. Gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta. Se tiverem alguma pergunta, pode colocar no grupo. Teria o prazer de responder vocês. Então, são 13 pessoas aqui. Eu quero agradecer de coração. Desejo a vocês boa noite. Quem não fez o teste do arroto, pode fazer o teste, viu? Esse teste é muito importante para você saber sobre a condição da sua saúde. E uma boa noite para vocês, uma boa semana. Qualquer dúvida, pode colocar aí no chat ou pode colocar lá no grupo. Obrigada a todos pela atenção. Deixa eu ver aqui o chat.